Oi, gente, que legal estar aqui com vocês mais uma vez no Pílula de Fé, nesse momento devocional de poucos minutos, mas de muito proveito, porque sempre aqui falamos da Palavra de Deus. Peço a você que compartilhe estas pílulas então com o maior número de pessoas, tá bom? Porque agora então nós vamos ter o nosso momento devocional com mais uma Pílula de Fé. Então vamos lá, eu quero deixar um texto para sua meditação hoje, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 17, que diz assim: As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos que governam entre tolos. Um texto de muita reflexão, não é verdade? Esse texto eu estava pensando esses dias acerca de algumas coisas que eu ouvi, e a que me chamou mais atenção foi quando alguém, falando de uma certa situação, disse que quem cala consente. E eu fiquei pensando sobre esses ditos populares, né? Que a gente repete tanto, que aquilo parece ser uma verdade de tanto a gente repetir. Mas, biblicamente falando, até mesmo no livro, na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, diz que também há tempo para todas as coisas, principalmente para calar. Não é? E nem sempre quem cala, quem cala consente, porque não há disposição às vezes de discutir temas irrelevantes, não há disposição às vezes de perder tempo em discussões que não valem a pena, nada vai progredir, não vai abençoar, não vai edificar a vida de ninguém. E esse texto de Eclesiastes nos faz pensar acerca do poder do silêncio, como o silêncio, ele em nossas vidas, ele trabalha de uma forma que trata o nosso coração, a nossa interioridade na questão da meditação. Só o silêncio pode promover a meditação. Então, em tempos de silêncio, nós conseguimos ter domínio próprio naquilo que gostaríamos de falar, naquele mau pensamento, e só o silêncio faz essa separação entre uma situação desastrosa por palavras que poderiam ser ditas e machucar e ferir muitas pessoas, entre o momento que a gente se cala, espera o tempo oportuno para, de fato, se as nossas palavras forem melhor do que o nosso silêncio, elas serem ditas verdadeiramente. Então existe um poder do silêncio. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio. Olha só. Então, a oração do sábio é o silêncio. A gente aprende com os grandes pensadores, não é verdade? As pessoas que muito meditam, como elas aprendem a ter domínio próprio no silêncio. Porque o domínio próprio tem a ver com o que se passa dentro de nós. Não é verdade? Não é a influência do exterior, mas é o poder da nossa interioridade que nós, no silêncio, aprendemos a diagnosticar o que está fora. Não é? E pensando ainda no silêncio, que nos permite meditar, o silêncio também não pode ser uma fuga. O silêncio não pode ser uma covardia. O silêncio não pode ser uma omissão. O silêncio não pode ser usado, né, ou ser mal utilizado para situações que você precisa dar uma resposta, né, e se cala. Você precisa então se posicionar e você se cala. Então a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então há tempo para falar e há tempo para não falar. Mas nós não podemos nos esconder atrás, né, como esse pano de fundo do silêncio, diante das situações que nós precisamos falar. Mas quando formos falar, que sejam palavras que edificam, palavras que abençoam, né? Você conhece alguém que diz assim: eu só sei falar a verdade, eu falo a verdade na cara, né? Mas comunica, a despeito da verdade, comunica, fere, machuca as pessoas. E Jesus mesmo nos ensina que ao falar a verdade, nós precisamos falar essa verdade em amor, né? Precisamos comunicar a verdade, libertar a verdade, mas através de uma forma pacífica, né? E isso nós só vamos conseguir aprendendo a meditar nas palavras antes delas saírem da nossa boca, porque a palavra pode suscitar uma guerra, a palavra
pode matar os sonhos de uma pessoa. Então, quantas vezes nossas palavras, como flechas lançadas, machucam pessoas? Uma certa vez eu conheci um pai que, no momento de fúria, ele expulsou seu filho de casa. Mas pelo orgulho no seu coração, ele não se arrependeu. E anos depois, por conta daquela palavra, ele não pôde conhecer mais o seu filho, ele não pôde conhecer o seu neto, porque aquela palavra que saiu feriu, machucou, dita no momento errado. Eu fiquei pensando também acerca de Jesus, Jesus que esteve aqui, e se tinha alguém que tinha conteúdo para falar era Jesus. Mas também a Bíblia diz que em um certo momento Jesus se calou, quando ele estava lá diante do Sinédrio, Mateus 26, e o Sinédrio todo se fechou, cercando Jesus ali, e Jesus, diz o texto no versículo 63, Jesus, porém, guardou em silêncio. Então chegou a hora, talvez, você calar um pouco. Os antigos, os nossos avós diziam assim, que boca fechada não entra mosquito, não é verdade? Era o dito popular na nossa época, ou dizia assim, olha, conta até 10, calma, conta até 10. Pois é, nós vivemos uma época que a nossa geração tem um pavio curto, a geração do pavio curto, todo mundo explode, fala o que quer, E eu passei uma situação uma vez uma situação de muita chateação e que as pessoas começaram a opinar sobre aquela chateação e eu preferi me calar. E aí disseram assim, mas o Gladson não falou nada. Pois é, eu estava pensando ainda acerca daquela situação para que eu pudesse de fato dar um relato, não com base naquele momento da chateação e da fúria, mas de externalizar no momento certo, depois de uma breve meditação. E as pessoas que esbravejaram e falaram naquele momento, depois tiveram que sair pedindo perdão umas às outras pelas palavras que disseram. Então, palavras essas, perdão que não precisaria ter pedido, se as palavras não tivessem contaminado, ferido, machucado, E as palavras, no seu tempo, elas são como maçãs em salvas de prata, Tudo a seu tempo. Então, querido, se tem um recado que eu quero deixar para você hoje, aprenda com silêncio. Aprenda com silêncio. Aprenda a ouvir mais, é por isso que nós temos 2 ouvidos, não é verdade? Aprenda a diagnosticar mais a situação em silêncio. E use as suas palavras quando forem necessárias, mas ditas também com amor, no momento certo, da maneira correta. Tá certo? Fique com essa meditação do dia de hoje, nessa pílula. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa pílula, tá bom? E daqui a pouco tem mais. Foi um prazer estar com você. Deus abençoe. Beijão. Fique com Deus. Tchau.